Jesus se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Mas vamos começar, né? Vamos Ok, meu irmão. pedir a irmã Zélia que faça aí a oração inicial. Quero saudar a amada igreja com a paz de Jesus. Amém. Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, em nome do Senhor Jesus,
aqui estamos diante de Ti, para te prestar este culto que as nossas almas te são devedoras. Estamos aqui para aprender de Ti e contigo, ó Pai. Te rogamos que seja com o Teu Filho, Diácono Lindenberg, à frente deste trabalho, seja com o pastor que vai trazer o estudo desta noite, e seja com todos nós, a Tua igreja aqui presente, que o Senhor esteja abençoando a cada um, direcionando os passos, todos nós, para que possamos, dia após dia, momento após momento, ser achados diante do Senhor como contos. Abençoe a todos, ó Pai. Seja com todo o trabalho que vai ser realizado nesta noite, que tudo seja para o louvor da Tua glória, o engrandecimento do Teu reino e o crescimento espiritual da Tua igreja. Os nossos pecados, seja pensamento, palavra, obra, omissão, passe sobre nós o sangue do Cordeiro, que possamos entrar no Santo dos Santos e bendizer-te, ó Deus, na beleza da sua santidade. Assim lhe rogamos, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar, ouvir o hino do nosso cenário. Hino 172, Chuva de Bênçãos. Chuvas de bênçãos teremos, pelas promessas de Deus, tempos benditos trazendo, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outros rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, reduzindo nos virão, milagres sentidos, graças aos céus o terrão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outros rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, rogamos nós ao Senhor, para o jugo dos frutos, das ensinos de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, tantas nós já recebemos, outras rogamos a Deus. Amém. Nós possamos agradecer tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Realmente é uma chuva de bênção, né? E não sei onde era que eu estava falando, né? E alguém estava falando assim, a gente reclama tanto, né? E falei aquele versículo, né? Do que queixa-se o homem, né? Queixe dos seus próprios pecados, né? Tudo que a gente tem de se queixar é de nós mesmos, né? Das falhas que nós cometemos. Mas do Senhor, só agradecer.
Pessoal, o pastor Davi para fazer uma oração, pelo pastor Saul, pela mensagem. Logo após o pastor saltar com a palavra. Amém. Oremos, irmãos. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos, Senhor, pedir que, mais uma vez, como o Senhor já tem feito em todas as quintas, nos oriente através da Tua palavra, usando o Teu servo, o pastor Saul, e de forma que a Tua igreja aqui reunida, plugada aqui nessa sala, possa ser edificada por Ti e alimentada pelo Teu Santo Espírito. Muito obrigado por essa oportunidade, louvado seja o Teu nome pela tecnologia, onde nós podemos também sermos abençoados por Ti e estarmos reunidos como a Tua igreja. Te oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Irmãos, que a graça e a paz estejam com todos os irmãos esta noite. E estamos iniciando mais um estudo da palavra do Senhor no nosso culto doutrinário. E, amados, estamos no nosso terceiro volume do curso de doutrina cristã, quando estamos estudando o breve catecismo de Westminster. Hoje vamos estudar o tema o resumo da lei. O resumo da lei. E o texto básico é Mateus capítulo 22, verso de número 34 a 40, que os irmãos podem abrir a Bíblia agora para acompanhar a leitura. Mateus capítulo 22, versos de 34 até o verso de número 40. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, que o Senhor aplique ao nosso coração na noite de hoje a mensagem contida nesse texto e em todos os demais que nós vamos analisar na noite de hoje. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nesse instante rogamos a tua orientação para nós como igreja. Vem, Senhor, nos instruir e nos dar o conhecimento necessário da tua palavra, para que possamos, Senhor, colocá-la em prática na vida de cada um de nós. É em nome de Jesus que nós te oramos nesse instante. Amém. Amados, tema de hoje, os irmãos já viram aí, e eu gostaria de repetir aqui apenas o verso 37, 39, que diz assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, em toda a Escritura Sagrada, encontramos, sem dúvida nenhuma, muitíssimas leis que constituem a lei de Deus. Por serem tantas, a maioria delas pode até ficar
esquecida. Deus sabia disso, mas deu-as todas, e Jesus Cristo, quando aqui esteve, declarou que nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Mateus, capítulo 5 e verso de número 18. É que todas elas, com suas minúcias, são necessárias para a vida dos seus servos, para a vida da sua igreja. Não que possamos guardá-las na memória e lembrá-las constantemente para podermos cumpri-las, mas porque cada uma delas serve, quando as lemos, para esclarecer e sensibilizar nossas consciências. Acresce que muitos regulamentos foram dados também em face de necessidades específicas surgidas na vida do povo de Deus. A nossa tendência humana pecaminosa é a de, no máximo, cumprir a lei muito por alto, de maneira geral e superficial. Desse modo, não a cumprimos em sua maior parte. Por essa razão, precisamos ler muitas vezes e meditar sobre a lei do Senhor para que nossas consciências se tornem sensíveis. E os 10 mandamentos, não são eles a lei? Não. São, porém, um maravilhoso resumo da lei, de tal modo que, se os estudarmos e os entendermos bem, teremos melhores condições para cumprir as leis neles resumidas. Mas em seu método didático pedagógico para ensinar-nos, o Senhor ainda resumiu os 10 mandamentos em apenas 2, como estão em Deuteronômio, no capítulo 6 e no verso 5, que é o amor incondicional a Deus, e conforme encontramos em Levíticos, no capítulo 19 e no verso de número 18, que trata do amor ao próximo. E em Mateus, capítulo 22, versos 37 e 39, que foram os textos lidos nesta noite e relido apenas esses 2 versículos, pois bem, nesse texto, Jesus junta os 2 grandes mandamentos: o amor incondicional a Deus e o amor ao próximo. Para aproveitar bem o estudo, fixemos alguns pontos que serão discutidos no decorrer do estudo desta noite. Jesus, queridos, podemos deduzir do texto, Jesus havia silenciado os saduceus no evento que ocorreu dos versos de número 23 até o verso de número 33, quando ele falou sobre a ressurreição. E é claro que os fariseus sabiam disso. Logo, um escriba, diz o texto, um intérprete da lei, era, na verdade, um perito da lei mosaica, interpela Jesus sobre
as leis mais importantes, ou a lei mais importante, já que eram muitas leis. Entre elas, qual seria delas a mais importante? Isso você vê no verso de número 35. E o escriba pergunta a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus prontamente responde: Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E outro semelhante é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E conclui dizendo que estes dois mandamentos, ou destes dois mandamentos, depende toda a lei e todo o ensino dos profetas. Veja, irmãos, o resumo que Jesus Cristo traz aqui. Jesus Cristo diz que o mandamento prioritário é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, em mesmo grau de importância, é amar ao próximo como a si mesmo. Bem, vamos ver, irmãos, as perguntas do nosso breve catecismo, que serão abordadas no dia de hoje. As perguntas do breve catecismo que tratam desta questão vão desde a pergunta 41 até a pergunta de número 84. É claro que nós não vamos ver todas estas perguntas na noite de hoje. Hoje nós vamos analisar apenas a pergunta de número 41 e também a pergunta de número 42. As demais serão também vistas e analisadas em estudos futuros. Mas a pergunta 41 está aí. Onde está a lei moral resumidamente compreendida? E a resposta: a lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Pergunta 42. Em que se resumem os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento. E ao nosso próximo, como a nós mesmos. As passagens bíblicas básicas, entre outras, Deuteronômio 10, Mateus 19, verso 17, Mateus, versos 17 e 19, Mateus 22, versos 37 a 40, que foi o texto lido nesta ocasião. Bem, para quem deseja aprimorar o seu conhecimento, ampliando, pode ver também a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 19, sessões de 3 a 7, que tratam desta mesma questão. E ainda pode ver também o Catecismo Maior, que já amplia as percepções, perguntas de número 98 até a pergunta de número 152. Estes são os símbolos de fé que nós estamos abordando no estudo desta noite, irmãos. Como já é do conhecimento dos irmãos, nós gostamos de fazer uma análise do texto. Texto que serve de base para nós nesta noite, que é Mateus capítulo 22, versos de 34 até o verso de número 40. Em primeiro lugar, ou a primeira percepção, nós vemos no verso 34,
que é o conselho dos fariseus. Os fariseus reuniram-se em conselho para avaliar a melhor estratégia de sua ação contra Jesus e certamente decidiram que deveriam questioná-lo publicamente para o embaraçar junto à multidão. Amados, esse pensamento dos fariseus, ele ainda se faz presente na vida de muitos irmãos, que às vezes, em um estudo bíblico, querem fazer uma pergunta embaraçosa para o expositor daquela doutrina, não porque não saibam, mas porque querem colocá-lo à prova. É esta atitude que os fariseus tomam aqui, como alguns irmãos tomam também quando fazem perguntas que não é para o seu próprio crescimento, mas apenas para embaraçar aquele que está fazendo a exposição. Nós já tivemos uma experiência muito ruim com essa questão na nossa escola dominical, né? Já faz muito tempo, né? Mas os irmãos mais antigos lembram, né, que havia perguntas embaraçosas que eram feitas em todas as lições da escola dominical, com o único objetivo de deixar o professor numa condição vexatória, por assim dizer. Bem, era esse o pensamento dos fariseus. Eles queriam pegar Jesus. Eles queriam que Jesus dissesse algo que fizesse o povo abandoná-lo, que fizesse o povo não acreditar mais nele. Esse era o objetivo farisaico aqui nesse instante. Bem, é neste sentido que entra o intérprete da lei. Está faltando o acento aí no que eu botei para os irmãos. O intérprete da lei, verso de número 35, que era um escriba. Como já disse, era um perito da lei. Na verdade, um especialista na lei mosaica. Os escribas, irmãos, haviam determinado que os judeus deveriam obedecer a pelo menos 613 preceitos da lei, sendo 365 preceitos negativos e 248 preceitos positivos. Portanto, eram muitas leis. E qual seria delas a mais importante? Essa era a questão da pergunta, era o âmago da pergunta feita a Jesus. De todas as leis. Ora, os judeus, irmãos, apenas estabeleceram aqui 613, mas nós não temos só essas 613, nós temos milhares de leis, de preceitos na Bíblia. E agora, Jesus está diante dos fariseus, conhecedores profundos da lei, que estão lhe perguntando: mestre, qual de todos os mandamentos é o maior? E entra o ponto seguinte, que está no verso de número 36. O maior mandamento. Essa era a questão. O questionamento é sobre qual seria o mandamento mais importante de todos, uma vez que eles mesmos não concordavam entre si sobre a importância dos mandamentos. Porém, objetivavam testar e embaraçar Jesus, levando à autoincriminação ao revelar suas crenças não ortodoxas. Esse era o objetivo, tão somente. Daí nós chamamos, às vezes, as pessoas que procedem desta forma de fariseus, porque é o exemplo que eles estão seguindo. Quando, repito, não é, fazem perguntas que não querem a resposta, só querem embaraçar. Mas Jesus, irmãos, não se deixa embaraçar.
Jesus responde e responde com muita propriedade nos versos de número 37 até o verso de número 39. A resposta de Jesus vem com muita sabedoria, citando inclusive as próprias leis ao responder: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Este é um texto do Antigo Testamento que já citei. E continua: o segundo mandamento, semelhante a este, diz ele, Jesus, no verso de número 38, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Verso de número 39. O verbo amar, ou mesmo a ação de amar, é o resumo de todo o dever do homem e de toda lei moral e espiritual. Claro que o Senhor está aqui falando do amor total, do amor puro, do amor completo, do amor perfeito. Paulo também, na sua carta aos Romanos, no capítulo 13, nos versos de 9 a 10, ele diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Esta, irmãos, é uma palavra do apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, versos 9 e verso de número 10. Finalmente, ele fala a respeito da lei e dos profetas. E diz: destes dois preceitos, ou destes dois mandamentos, quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Desses dois preceitos ou mandamentos depende toda a lei e os profetas, sendo toda a base da lei e seus ensinos. Jesus está dizendo: tudo se resume no amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se você ama a Deus e se você ama o seu próximo, então você está cumprindo a lei. Esse é, sem dúvida, e foi sem dúvida uma forma muito sábia de Jesus responder aquelas perguntas, citando para eles textos do Antigo Testamento que eles conheciam muito bem, já que eram peritos, experts na lei mosaica. Bom, está aí a lei mosaica, os 10 mandamentos, que não são toda a lei. São, como já disse nas considerações da introdução, os 10 mandamentos são apenas um resumo. E Jesus ainda fez o resumo do resumo, como veremos no penúltimo tópico a ser discutido nesta ocasião. Bem, é necessário, irmãos, que a gente conheça os 10 mandamentos e saiba o que eles significam para nós. Eles são, como já disse, o resumo da lei que o Senhor compactou para que nós tivéssemos. É como se os 10 mandamentos fossem algo que você vai levar no seu celular na atualidade, algo que você vai portar, que você vai ter acesso com muita mais facilidade. Então, Jesus resume aqui os mandamentos divinos para que fique mais fácil a compreensão. Porém,
precisamos conhecer o todo, não só os 10, porque eles são o resumo. O que precisamos saber a respeito dos 10 mandamentos? Primeiro, são regras de conduta. Os mandamentos são regras de conduta. São mais do que leis, são regras de conduta. Eles estabelecem princípios. Os 3 primeiros princípios são religiosos e espirituais. Os outros 7 são princípios éticos, aplicáveis às relações entre os homens. Embora todos se fundamentem na obediência a Deus, tendo, portanto, base religiosa todos eles. Porém, os 3 primeiros tratam da relação do homem com Deus e os 7 tratam das relações do homem com o seu semelhante. Trata do nosso relacionamento interpessoal, por assim dizer. E como já disse aos irmãos, os 10 mandamentos são um resumo da lei. Um resumo da lei. Deixando de entrar nas minúcias de que tratam os milhares de preceitos, estatutos, juízos e leis, o resumo põe em destaque a espiritualidade da lei. São também, em terceiro lugar, irmãos, regras de ética. Consequentemente, os 2 resumos de que trata esse estudo responsabilizam muito mais as nossas consciências. Seguir regras minuciosas de conduta, em certo sentido, é muito mais fácil do que aplicar princípios éticos gerais, universais, à prática. Portanto, veja estes mandamentos de Deus como princípios que Deus estabeleceu para cada um de nós. Vamos analisar alguns aspectos éticos que são aqui colocados, que subdivide pelo menos em 2 aspectos. Cada um dos mandamentos contém um aspecto positivo. Explícito ou implícito, que nos ensina o nosso dever ou como devemos agir. E também um aspecto negativo, que em forma de proibição procura prevenir o mal ou afastar-nos de tudo aquilo que o Senhor considera mal, errado e nocivo para nós mesmos. E, finalmente, a lei e os princípios colocados são para o nosso bem. Todos os mandamentos são dados por Deus visando o nosso bem. Observemos o que diz Deuteronômio no capítulo 4 e no verso 40. Moisés assim escreveu: guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos, que te ordeno hoje, para que te vá bem, a ti e aos teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Ainda quero ler Deuteronômio, capítulo 10, e o verso 13, que diz assim: que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para o teu bem. Deus quer que tenhamos consciências sensíveis, que não sejamos legalistas,
como eram os fariseus e os saduceus, e como são hoje alguns cristãos, em especial os neopuritanos, que por causa da letra não percamos o espírito da lei. A lei de Deus é, antes de tudo, espiritual. A sua aplicação à prática vai depender de nossas consciências esclarecidas pelo Espírito Santo de Deus. Pois bem, nessa perspectiva, irmãos, vamos ver o conteúdo dos 10 mandamentos. O conteúdo dos 10 mandamentos. Podemos agora estudar cada um dos resumos da lei. Lembrando que, quanto ao decálogo, os 10 mandamentos, faremos um apanhado ligeiro aqui. E haverá estudos específicos sobre os 10 mandamentos que iniciaremos muito em breve. Os 10 mandamentos estão em Êxodo, capítulo 20, versos de 1 até o verso de número 17. E depois são também repetidos em Deuteronômio, capítulo 5, versos de 6 até o verso de número 21. Bem, essa nossa análise, irmãos, nós vamos analisar não o mandamento propriamente dito em si, o que faremos posteriormente mais minuciosamente, mas vamos estudar o princípio. A gente viu as questões dos princípios, que os mandamentos são princípios. Então, o primeiro princípio que está aí é o monoteísmo. Primeiro princípio, que é também o primeiro mandamento, o monoteísmo. O primeiro mandamento estabelece o princípio do monoteísmo. Ensina que existe um só Deus e que, consequentemente, é falso tudo mais que os homens chamam de deuses. A escolha de Deus como nosso Deus, o objetivo do nosso culto, não é como a escolha de um noivo ou de uma noiva, que se pode escolher de entre muitos, de acordo com a nossa vontade. Não. Deus é um só. Portanto, é grande ofensa que se faz a ele quando, não havendo outro, ele é rejeitado. E na imaginação, os homens criam deuses para servir, que na verdade não existem. Então, esse princípio do monoteísmo, Deus não abre mão do lugar dele, ele é o único e só ele devemos adorar. Segundo, o culto espiritual. O segundo mandamento estabelece o princípio da espiritualidade do culto e da adoração. Deus é espírito e, por isso, o culto também precisa ser espiritual. É, portanto, inaceitável para Deus o uso de imagens de escultura e, por extensão, pinturas, gravuras e outras coisas, feitas para representá-lo materialmente. Deus é espírito, e é só em espírito que nós devemos cultuá-lo. Terceiro princípio, o respeito a Deus. O terceiro mandamento apresenta o princípio do respeito absoluto ao nome de Deus, bem como a tudo que se refira a Deus, sua palavra, seu templo, suas propriedades. Tudo que tiver referência a Deus precisa ser tratado e visto
com o respeito que ele é merecedor. Estes são os 3 princípios inerentes a Deus. Você vê que na transparência aí eu mudei a cor, né? Porque agora são os mandamentos éticos, que ele inicia com o trabalho e o descanso. O princípio aqui é o trabalho e o descanso. O 4º mandamento estabelece o princípio de trabalho e descanso. Toda pessoa tem o direito e mais o dever de trabalhar. E após o trabalho, tem o direito do descanso periódico para repor as suas energias. Estabelece também o princípio religioso do uso do tempo. Uma parte do tempo é para o nosso trabalho, outra parte é exclusivamente de Deus, devendo ser usada para a nossa santificação, incluindo o serviço cristão, a participação no culto, a participação na adoração, aquilo que é devido a Deus. 5º princípio, o respeito aos pais. O 5º mandamento apresenta o princípio de respeito aos pais e, por extensão, a todos os que exercem papéis semelhantes aos deles, os mais velhos, as autoridades, enfim, a todos os que velam por nosso desenvolvimento e por nossos interesses, bem como pelos interesses da comunidade em geral e do reino de Deus em particular. 6º princípio, o respeito à vida. O 6º mandamento fala do princípio de respeito à vida humana. É dever de todos preservá-la, defendê-la, respeitá-la, promovê-la. Esse é o princípio que Deus nos ensina no 6º mandamento. Respeito à vida. Mas também o 7º princípio fala do respeito à família. O 7º mandamento fala do princípio de respeito às relações familiares e à família, e à pureza pessoal. No interesse da família, compete a cada um de nós zelar pela sua pureza pessoal, corpo e mente, bem como pela pureza de todas as pessoas. O 8º princípio, a honestidade. O 8º mandamento fala do princípio da honestidade. Em todos os negócios, temos que ser honestos. Só é justo adquirir bens como fruto do nosso trabalho e do nosso esforço. E ele acaba explicando isto um pouquinho mais adiante. 9º princípio, respeito à verdade. O 9º mandamento trata do respeito à verdade. Precisamos dizer sempre a verdade e precisamos sempre defender a verdade. E, finalmente, ele trata o 10º princípio com relação ao respeito ao próximo. O 10º mandamento fala do respeito a tudo o que pertence ao próximo. Sua família, seus bens materiais. Cada um deve estar satisfeito com o que é seu e com o que pode conseguir licitamente, para não cobiçar o que pertence ao próximo. Hebreus, no capítulo 13, no verso 5, complementa esse entendimento quando diz: seja a vossa vida
sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Agora, irmãos, conscientes desses princípios, podemos aplicá-los mais facilmente à nossa vida. Qualquer ato ou atitude que se choque com um destes princípios é condenável. Qualquer ato ou atitude condizente com o princípio que o confirme e o defenda constitui-se em nosso dever. Portanto, nós precisamos estar submissos a estes 10 princípios que Deus coloca para nós. Estes princípios éticos são universais, isto é, além de estarem na consciência de toda pessoa, são consagrados por todos os códigos de moral, os códigos penais, as constituições, as leis que regem as nações, entre tantas outras coisas. Quanto mais se observa a sua espiritualidade, menos legalista se torna o seu cumprimento. Podemos reler Romanos, capítulo 13, versos de 8 a 10. Eu já li os versos 9 e 10, mas você pode refletir a respeito desse texto, meus irmãos. Romanos, capítulo 13, versos de 8 até o verso de número 10. Pois bem, veja bem, eu disse que nós temos milhares de mandamentos e que o judeu disse que o bom judeu tinha que cumprir pelo menos 613 deles. Mas Deus, para nossa compreensão, ele fez um resumo e entregou para Moisés, dizendo: Moisés, entregue ao povo estes 10 mandamentos. São 10 princípios. Os 3 primeiros com relação a Deus e os 7 com relação à relação interpessoal, a relação do povo, a relação de um indivíduo para com outro indivíduo. Bem, apesar de tudo isso, Jesus ainda trouxe para nós o resumo dos resumos. Jesus ainda resumiu isto para nós. Jesus Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2 apenas, como está escrito em Mateus, no capítulo 22, versos 37 e 39, foi lido 2 vezes já no estudo desta noite. Jesus resumiu esses mandamentos em apenas 2. Primeiro, o amor incondicional a Deus. Verso 37. Amarás o Senhor teu Deus. É importante observar que o mandamento não pede apenas a obediência do homem a Deus, mas pede o amor a Deus. O amor deve ser a causa da obediência. E sem amor a Deus, não se tem amor ao próximo. Por isso ele diz: ama o Senhor teu Deus. E acrescenta: de todo o teu coração. Significa amar no íntimo, amar de verdade, amar sincera e integralmente. Amados, eu me lembro da queixa de Deus em Isaías, no capítulo 29, e no verso de número 13, que foi citado por Jesus. Deus diz assim: visto que, através do profeta Isaías, este povo se aproxima de mim
e com a sua boca e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Deus, irmão, está dizendo: eu não quero obediência cega, eu quero uma obediência por amor. Este texto foi citado por Jesus Cristo em Mateus, no capítulo 15, nos versos 8 e 9. Ele cita lá o profeta Isaías. Era de o povo de Israel não lhe ter dado o seu coração. É por isso que em Provérbios o Senhor Deus pede: dá-me, filho meu, o teu coração. Provérbios 23, verso 26. Porque o povo nunca deu o seu coração a Deus. E Jesus está dizendo: ame a Deus de todo o teu coração. E acrescenta: e de toda a tua alma. Amar a Deus, amar de todo o coração e amar de toda a alma. Isto é, com toda a vitalidade espiritual que anima o ser. Ele está dizendo: ame a Deus com toda a vitalidade espiritual que você tem. E mais, e de todo o teu entendimento. Amor inteligente. E por isso mesmo voluntário. Amor não é mero sentimento romântico que não se explica. O amor verdadeiro tem uma razão de ser que pode e deve ser entendida. No prólogo dos 10 mandamentos, diz Deus: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Israel tinha motivos reais e bem objetivos para crer e aceitar de todo o coração, de todo o entendimento, os mandamentos de Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo aqui. Então, amor incondicional a Deus é o primeiro grande mandamento. E o segundo é o amor ao próximo, diz Jesus. E o segundo, semelhante a este, Jesus diz: o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus incondicionalmente. E o segundo é semelhante a este, e consiste em você amar ao próximo como a ti mesmo. Observe bem, irmãos. Amar o teu próximo como amas a ti mesmo. Semelhante, Jesus diz, semelhante, porque é da mesma natureza. Sua motivação, porém, é diferente. A Deus amamos acima de nós mesmos, porque Ele é o Deus, é Deus que nos liberta de toda a escravidão, não só a escravidão do Egito. Ao próximo amamos porque ele é igual a nós. O de que precisamos, ele precisa. O que sentimos, ele também sente. O que somos, ele também é. Nem melhor, nem pior do que nós. O que é bom para nós, é bom também para o próximo. É isso que Jesus está dizendo. Se coloque no lugar do próximo, faça essa empatia, se coloque no lugar dele. Faça com ele o que você queria que ele fizesse com você. E o que é mal para nós, também é mal para eles. O que é bom para nós é bom para ele, e o que é mal para nós é mal para ele também. Amados, Deus não nos ensina a amar mais ao próximo do que a nós mesmos, mas a amar igualmente. E isso é por isso que Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 7 e no verso 12. Tudo quanto, pois,
quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Finalmente, queridos, chegamos ao último tópico, a superioridade da lei de Deus. A superioridade da lei de Deus. Deus ainda vai além. E diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A frase tipicamente humana, não faças aos outros o que não queres que os outros te façam, caracteriza-se pelo negativismo, enquanto a lei de Deus é positiva, fazer o bem. Nós precisamos fazer o bem. Há ensinos inspiradores, como, por exemplo, este que diz: sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere. Cristo, porém, dá o ensino de forma bem mais objetiva e pessoal, quando em Mateus, no capítulo 5, versos 44, e desde o 38, que ele já vem falando nisso, ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O Sermão da Montanha é admirado até por adeptos de outras religiões, pela sublimidade do seu ensino inigualável. Concluindo, queridos, nosso estudo desta noite, precisamos, pois, por todas as razões aqui vistas, dar muitas graças a Deus pela lei que ele nos deu e pela forma como o fez. Dar graças também porque, sob o Evangelho de Cristo, a lei não representa um jugo que tolhe a nossa liberdade e nos obriga forçosamente, mas, colocados os princípios éticos em nossos corações, transformados, esclarecidos e orientados pelo Espírito Santo, temos a liberdade responsável de que nos fala Gálatas, capítulo 5, versos 1, verso 13, verso 14, que você está vendo aí na tela, e eu vou ler. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de servidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amados, o amor posto em prática resume toda a lei. Que nós possamos colocar em prática na nossa vida tudo o que ouvimos nesta noite a respeito da lei de Deus e a respeito dos preceitos que ele resumiu e colocou em nossas mãos para que pudéssemos segui-los. Que ele nos abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Amém. Palavra com o nosso irmão Beguinha. Amém. Glória a Deus por mais um estudo, né? Estamos chegando ao fim, né? Não esquecendo aí, hoje os parabéns vai aí Para Otto. para Otto, né? Tá ficando mais maduro hoje, né? Parabéns, Otto, né? Deus continue lhe abençoando. Vamos orar.
Vou pedir para Marcone fazer a oração final, agradecendo aí pelo estudo desta noite, também pela vida do irmão Otto, que está completando ano hoje. Amém. Amém, irmãos. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, louvado seja teu nome, Senhor. Te damos graças, ó Deus, por mais esse estudo em tua palavra, em que vem, Senhor, cada vez mais nos ensinar quão grande e maravilhoso é o teu santo amor. Querido Deus, te pedimos ao Senhor, coloque em nosso coração, Senhor, a tua lei, para que nós possamos, ó Deus, obedecer, cumpri-la, com a ajuda do teu Espírito Santo. Bendito Deus, também oramos. Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida, nosso irmão Otton, que está completando. Que o Senhor dê paz e sabedoria a seu servo. Bendito Deus, oramos e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, o que vive e reina para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Obrigado, Marcone. Algum recado, pastor? Beguinha, eu Pode queria falar. somente lembrar os irmãos que nós temos a escola dominical, culto à noite, no domingo, né? E que também temos o culto de oração amanhã. Hoje nós tivemos uma sessão na Câmara Municipal alusiva ao Dia da Bíblia. Né? Na verdade, não tinha ninguém no auditório, estavam apenas os vereadores e os pastores convidados para ocuparem a mesa, por assim dizer. Né? Estive lá e foi pregada a palavra, houve cântico e também os pastores fizeram uso da palavra para falar a respeito da Bíblia. Também quero dizer aos irmãos que tem um vídeo que eu coloquei aí no grupo de todas as igrejas, incluindo Lagoa Seca também, Marconi. Tem um culto de hoje e dentro do culto o Hernando Dias Lopes está pregando, né? E depois do culto Arivaldo dá uma palavra e em seguida nós temos imagens das inaugurações que tivemos aqui, das visitas à Esperança e também à Barra de Santa Rosa. Então, os irmãos que quiserem ver o documentário a respeito dessas visitas, devem ver esse vídeo. Eu botei no grupo diretamente. Eram essas considerações que nós queríamos fazer. Também agradecer a presença de Vanessa, minha filha, lá de Patos, que também está aí hoje assistindo o nosso culto. Que Deus nos abençoe, queridos. Que dê uma boa noite a todos os irmãos. Amém. Lembrando também para os irmãos da UPH que o congresso se aproxima aí, né? Os irmãos estejam prontos para representar as suas igrejas no congresso, né? Segunda-feira, às 8 horas da manhã, na quarta igreja. E o aniversário também da mocidade, né? Na nossa igreja. E aniversário da nossa mocidade no culto à noite, né? Isso, no sábado. No sábado, muito bem. Se os irmãos Amém. de Barra puderem vir, me avisem. Amém. Adeus, 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 meu grande amor. O machado que o feriu. Adeus, 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 meu grande amor. Que tanto faz de tudo que ficou. Guardo um retrato teu e a saudade mais bonita. De cruz se erigiu, bela o dia
surgiu como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Levo eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei